Olá, meninas, boa tarde. Sou Paula no Rio e é com muita alegria que a gente se reúne aqui no final desse mês para compartilhar, né, o curso o curso Renovar, o curso que dá início aí às nossas jornadas, que todas nós aqui, quem já fez esse curso, é, vai ter sempre um testemunho, algo a falar sobre ele, né? É uma memória aí afetiva, uma memória também que às vezes trouxe surpresa no que a gente foi ali aprendendo, mas tudo isso é para nos construir, esse grande chamado a sermos noivas, né? A sermos noivas é viver uma vida diferente. Então, muita alegria. Vamos fazer essa nossa partilha, já agradecendo ao Senhor por essa oportunidade, já louvando, bendizendo e dizendo nós te amamos, Senhor, né? Você é tudo que importa para nós. Então, eu quero convidar a Marta, depois a Mabel, e aí eu fico por último para a gente fazer essa partilha. Ok, olá meninas, eu sou Marta Esther, aqui em Minas Gerais, e é uma alegria muito grande estar aqui para poder compartilhar, né, há um pouquinho do muito, né, que o Senhor me abençoou na primeira leitura desse curso, né, quando eu fiz esse curso pela primeira vez, porque na verdade esse curso, né, é baseado no livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento, é o início, né, foi o início da minha jornada e eu imagino que seja de muitas outras. E hoje o que eu posso dizer ao final dessa releitura, né, desse curso, é que o tempo precioso, né, nós pudemos ter esse tempo precioso vivido nesses dias desse mês de fevereiro, com essa leitura e com essa busca que o Senhor tanto nos agraciou, né, nesse mês. Né? E caminhando assim por cada capítulo, né? Desde o capítulo Minha Amada, onde nós somos lembradas do quanto nós somos profundamente amadas, né, por Ele, até o capítulo O Oleiro e o Barro, nós entendemos que estamos sendo moldadas com propósito. Então nós percebemos que nada em nossa vida é por acaso, não é mesmo? Cada palavra tem sido um convite para confiarmos, para nos rendermos e permitir que o nosso amado continue transformando o nosso coração, continue lapidando a nossa vida e muitos outros capítulos, né, que falaram profundamente ao meu coração. O capítulo Tem a Fé, várias provações que veio para nos confirmar que é em meio às várias provações que nós seremos fortalecidas, que eu posso ser fortalecida e eu posso ser fortalecida a enxergar que até nesses momentos difíceis fazem parte desse processo, né? Desse processo que nós estamos passando, nesse processo de restauração, não somente do nosso casamento, mas da nossa vida, né? E o outro capítulo que também tocou profundamente, toca sempre o meu coração, é o capítulo Seu Primeiro Amor, onde nós somos chamados, né, de volta a ter esse relacionamento íntimo e verdadeiro com o nosso marido celestial, né? Porque é esse relacionamento que é o essencial em nossas vidas. E passando para a segunda semana, nós somos confrontadas em várias áreas práticas do nosso viver. Nós aprendemos sobre mansidão, sobre silêncio, sobre bondade, sobre confiar que é o Senhor que inclina os corações. E que aprendizado profundo nós podemos entender que nós não precisamos lutar com nossas próprias forças, né? Porque Ele está no controle de tudo. E chegando na reta final desse curso, nós somos tão bem lembradas de algo tão poderoso, né? Que não é apenas ler que transforma, é nos derramarmos, é no diário, na entrega diária, na sinceridade diante do Senhor que a nossa verdadeira mudança acontece, não é mesmo? E essa jornada nós aprendemos também que ela não é apenas para aquelas que querem ficar como espectadoras, né? É para quem decide viver, praticar e entregar. Entregar o quê? O seu coração, a sua vida, as suas emoções, a Ele, né? O nosso marido celestial, que quer trabalhar em nós, como eu sempre gosto de dizer, trabalhar em nós, por nós e também através de nós, né? E eu quero deixar uma mensagem que veio do meu, assim, o Senhor falou ao meu coração nesse dia, enquanto eu fazia
essa releitura, né, de todos esses capítulos lindos que nós tivemos a oportunidade de ler. A você que começou tímida nessa jornada aí, continue, não pare. Se você falhou em algum dia, recomece. Se você está cansada, prossiga, porque o Senhor ele está trabalhando em você. Você não, com certeza não é a mesma mulher que começou essa jornada, assim como nós, né? Nós estamos aqui, passamos por várias etapas, estamos sendo moldadas dia após dia por Ele. Então, com amor, nós vamos seguir juntas, sendo moldadas, restauradas e encorajadas a cada dia. Então, era esse meu compartilhamento desse curso tão espetacular que o nosso amado nos deu a oportunidade de reler nesse mês de fevereiro. Muito obrigada. Boa tarde, meninas. Sou Mabel, do Ceará. É uma alegria estar aqui com as minhas irmãs, com as minhas amigas, né? Então, é tão bom, como a Paula estava falando, é tão bom a gente estar aqui compartilhando tudo que o Senhor fez nas nossas vidas, né? Como uma encoraja a outra, como o testemunho de cada um vai edificando a vida da outra. E eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Participei 2 semanas atrás, acho que foi, Marta, não foi? Sobre o livro Mentalidade da Pobreza. E na correria não consegui mais participar, mas eu vou ao meu amado de hoje ter me dado essa oportunidade de estar aqui com vocês. Como a Marta falou, esse curso realmente assim, foi um divisor de águas, né? Porque quando a gente pega o livro a primeira vez, a gente, sim, o coração dispara. Quando eu comecei a ler, eu não acreditei. Eu disse, o Senhor está falando comigo, Deus está falando comigo, porque parecia que só eu acreditava naquilo e ninguém mais acreditava. Então, quando eu comecei a ler esse livro, assim, foi maravilhoso, né? Foi como se fosse realmente assim, o Senhor falando comigo, para eu não desistir, para eu continuar, que era Ele que estava ali na minha frente, que era Ele que ia lutar as minhas lutas e que, né? E Ele tinha um propósito com tudo aquilo. E foi maravilhoso, porque realmente assim foi um divisor de águas, mudou minha mente. Né? O que eu achava que eu já estava quase desistindo, dizendo que não ia continuar, e de repente o Senhor me deu esse presente tão maravilhoso de encontrar, né, o RMI e de ter o livro. Né? Na época eu imprimi 2 livros, doei também. Foi maravilhoso. E como a Marta falou, a gente relê, né? Tá fazendo esse curso agora novamente depois de tanto tempo. Eu comecei em 2015, então já tem um tempinho aí, de 10 anos, né? E todas as vezes que a gente lê, relê, faz essa releitura, sempre tem algo novo, né? O Senhor sempre fala com a gente de alguma maneira. E eu só tenho a louvar a Ele, né? Essa releitura desse mês de fevereiro, o que mais me chamou a atenção foi o capítulo Está na Brecha. Porque, às vezes, a correria do dia a dia, todas as lutas, às vezes a gente olha para a circunstância e não quer mais orar, né? Não quer mais estar na brecha. E esse capítulo falou muito ao meu coração, né? Eu voltei a trabalhar na empresa mesmo, sem home office, justamente nesse mês de fevereiro, depois do feriado aí do carnaval, e não é muito fácil, né? Então, esse capítulo, assim, falou muito ao meu coração, justamente qual o propósito, né? O Senhor está, como a Marta falou, Ele faz em nós, por nós e através de nós. Então, como eu falei para ele, Senhor, eu estou aqui, que o Senhor me use, que o Senhor me capacite, o Senhor me dê muita sabedoria, né? E me ajude realmente a usá-la e estar na brecha por essas pessoas, porque o propósito é esse, né? De ver famílias restauradas, de ver pessoas restauradas. Então, eu fiquei muito feliz em reler. Na verdade, eu mais escutei os áudios, né? Resumidamente, mas falou muito ao meu coração. Então, sempre tem todos os capítulos, como a Marta falou, a gente sentia esse amor maravilhoso do nosso amado para nossas vidas, cuidando de cada detalhe, cada etapa, cada fase da nossa vida. É demais, assim, é maravilhoso demais. Tenho palavras. Então, foi muito bom essa releitura, foi muito bom estar fazendo esse curso novamente. E eu só tenho a agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade. E dizer também para as meninas que estão começando,
que estão nessa jornada agora, como a Marta falou, que não desistam, né? Porque às vezes a gente falha, a gente cai, a gente tem que recomeçar. E mesmo a gente, em todo esse tempo de jornada, muitas vezes eu tenho que recomeçar, eu tenho que ler de novo para aprender, como a gente passou agora esse mês. Então, não desistam e fiquem firmes no Senhor, confiem nele, que é ele que faz por nós. E é isso, meninas. Beijos. Ah, que bom, obrigada. Obrigada, Marta. Obrigada, Mabel. Eu sou Paula, no Rio, né? E como você falou, né, Mabel, que bom, né? A moção que o Senhor nos deu de fazer esses pequenos áudios. Foi tão bom, né? Eu ouvi mais os áudios com um resumo, né? Do que ler realmente, mas foi tão bom, porque tanta coisa ali, tem tanta, são pérolas ali, né? Pérolas realmente, é tanta sabedoria. E me fez lembrar, né, de como é que eu fui e como é que eu estou hoje. Mas uma coisa que me chamou a atenção durante, né, à medida que eu ia ouvindo, é que como é fácil a gente cair novamente, né? Eu me senti muito assim, eu fui muito chamada a olhar para mim e a ver como eu estava de verdade, sabe? Muito momento de confessar, até mesmo de chorar diante do Senhor, pedir perdão por eu ter, sabe, ter deixado de novo me tomar por aquela mulher contenciosa em alguns momentos, pela minha dificuldade de deixar ir algumas coisas, tudo isso foi falando muito, muito forte comigo, né? O capítulo onde a gente fala sobre o perdão, né? Como é importante esse perdão, e eu me vi ali, como eu ainda preciso perdoar ainda, como ainda é difícil em algumas situações, mas o Senhor me chamou ali a encarar isso de frente, de verdade, pedir a ajuda dele, porque eu sei que sozinha eu não vou conseguir, né? Mas ter essa coragem de olhar para mim novamente, de me reconhecer, né? De não achar que a culpa está só no outro, né? E parar também de olhar só para mim, só para os meus problemas, que eu estou sofrendo, né? E aí eu me lembrei muito disso quando eu cheguei no ministério, como eu achava que eu era uma coitada, né? Tudo era sobre mim, né? Tudo eu estava passando, eu estava. E realmente era muita dor, foi muito difícil, mas Deus me mostrou um caminho lindo, né? Que Ele tinha para mim, que Ele tem para mim, para minha família, para os meus filhos. Me fez ser uma pessoa nova, uma filha nova para os meus pais. Eu me lembro muito disso, da cura que foi o relacionamento com meus pais, que também não acreditavam, mas eu pude perdoar, né? Eu pude aprender, eu pude amar de novo, amar aquele que eu achava que eu nunca mais ia amar, né? Por tudo que eu passei, pelas traições, humilhação, mas o Senhor foi me levando por esse caminho. E ouvindo de novo esses áudios, eu pude lembrar disso e fazer de novo os meus compromissos, sabe? O meu compromisso de permanecer pela minha família, o meu compromisso de permanecer pelo meu casamento, porque eu tenho um compromisso acima de tudo com o meu amado. É Ele que me convida a isso, é Ele que me coloca esse fogo no meu coração, esse desejo, né? Que em alguns momentos eu quero confessar aqui para vocês, ele esfriou. Algumas vezes eu me senti cansada e falei, ai, sabe, eu vou viver minha vida, sabe, do jeito que for. Quantas vezes a gente pensa nisso, né? Ai, gente, não quero mais, sabe, não quero mais lutar por isso, mas eu quero sim, porque é ele que está me chamando, não é à toa. E esse curso e ouvir os áudios me acendeu essa chama, sabe? E eu acho que isso é que eu queria falar para você que está ouvindo aqui. Deixa o Senhor acender essa chama no seu coração. Se aproxima dele, porque perto dele é impossível você estar frio ou morno. Ele aquece realmente o nosso coração, ele nos chama a essa vida, né? E essa lição, semear e colher, falou muito também ao meu coração, porque, como a Mabel falou no começo da minha jornada, eu peguei os livros, eu imprimi, eu distribuí. Outro dia mesmo, né? No trabalho, eu fiquei sabendo, lá no começo da minha jornada, que tinha uma moça que estava tendo um caso ali, sabe, que era, né? Então ela estava em adultério. Eu fiquei sabendo disso, imprimi uma cópia, deixei na mesa dela, sabe? Assim,
eu estava aberta a isso, eu estava realmente assim desejosa de transmitir o que eu estava ganhando, porque de graça eu estava recebendo, eu tinha também que dar de graça. E eu pedi ao Senhor nesse momento que Ele reacenda em mim esse desejo, reacenda em mim essa vontade de levar essa verdade para tantas mulheres, não só aqui no nosso blog, que eu acho que a gente já faz isso aqui, mas aonde Ele quiser que eu fique atenta, que eu esteja atenta para essas mulheres, para todas as pessoas que precisam dessa palavra, que precisam ouvir, né? Porque eu estava pensando no Salmo 40 que diz, né? Esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim, ouviu meu clamor. Ele me tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Quem não quer viver dessa forma, né? Quem não quer ter, né, um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Então, que a gente possa ser realmente esse testemunho. Então, ouvir esses áudios desse curso que foi tão importante para mim há tantos anos atrás, voltou a ser tão importante, porque eu fiquei com esse desejo, o desejo do perdão, de perdoar realmente, 70 vezes 7, quantas vezes for necessário. Eu não quero estar cansada de perdoar. Às vezes eu falo, ai, cansei, não quero mais. Quero sim, Senhor. Se for assim, quero abraçar essa situação e permitir que você fale comigo. Obrigada porque você se inclinou para mim, você ouviu meu clamor, você me tirou daquela situação horrível e hoje eu posso dizer que eu estou com meus pés, né? Firmou os meus passos. Então eu quero continuar nessa jornada, muito feliz de ter mulheres aqui como a Mabel, como a Marta, como você que pode estar nos ouvindo agora. Nós somos muito felizes por termos umas às outras, né? E nos encorajar a ter realmente essa comunhão com o nosso amado. Então é nessa alegria que a gente está compartilhando o que que foi esse mês de fevereiro e amanhã a gente começa um novo mês, né? E cheio de oportunidades para a gente viver essa vida que ele tem para nós, que é uma vida abundante, não é uma vida qualquer. Então, que a gente não viva de qualquer jeito, que a gente não fale, ah, não quero mais. Não, eu quero sim, sim, eu quero tudo que você tem para mim, tudo. E aí, que a gente consiga realmente viver essa realidade. Então, queria agradecer muito a Mabel, que esteve aqui, a Marta, a vocês que vão nos ouvir e convidar vocês a continuarem aqui compartilhando, né, desse amor, dessa vida que nós somos chamadas a viver, né, esperando com toda a paciência, mas na certeza que Ele ouviu o nosso clamor, Ele está atento a cada uma de nós. Obrigada, meninas, e com Deus.